Olá, aqui o professor Eliseu mais uma vez com vocês e hoje vamos abordar o tema gerund. Vamos ver suas estruturas, seus principais usos e como usá-lo para uma melhor compreensão de texto, ok? Vamos lá? What do these sentences have in common? Então, nós vamos ver agora algumas frases e vamos procurar o que tem em comum nessas frases, ok? Buying locally is a way to be consumer conscious. Many teens enjoy shopping at thrift shops and flea markets. Don't buy anything before checking the price across different stores. Black Friday attracts shoppers by offering big discounts. Studying hard is an excellent way of succeed. Okay? Então, vimos essas frases. Quero que vocês observem o que há em comum. Okay? Dá um tempinho para vocês. Pausem o vídeo, pensem e respondem em seguida, ok? Então, buying locally is a way to be consumer conscious. Many teens enjoy shopping at thrift shops and flea markets. Don't buy anything before checking price across different stores. Black Friday attracts shoppers by offering big discounts. Studying hard is an excellent way of succeed. Então vocês observaram aqui algumas coisas em comum. Creio que se vocês observar o contexto, se você tem uma boa noção de vocabulário, percebeu que essas frases todas se referem a compras. Outra coisa que vocês devem ter observado é que em alguns verbos, né, todos os verbos aqui, a maioria deles terminam em ing, ing. Então, vocês puderam observar isso, que essas frases têm em comum. E essa terminação ing, a essas terminações, nós chamamos de gerund. Agora, o que é que vem a ser gerund? Essa palavra gerund está muito ligada ao past continuous, ao present continuous, às formas verbais contínuas, né? As formas verbais progressivas, que dão a ideia de continuidade de ação. Mas, especificamente, esse não é o caso no nosso tema de hoje. Nós vamos ver aqui um pouco. Então, the nominal form, verb is a noun, as nouns. Então, isso aqui, esse gerund, nós vamos trabalhar no contexto que ele é uma forma nominal, ou seja, um verbo funcionando como substantivo. Nouns, no nosso português, significa substantivo. Então, o gerúndio no contexto que nós vamos trabalhar hoje é verbos funcionando como substantivo. E nós vamos ver que temos três casos principais de uso do gerúndio. Ok? Vamos lá? O gerúndio ele pode funcionar como sujeito, subject. Então, no início da frase, vamos ver aqui alguns exemplos. Buying locally is a way to be consumer conscious. Studying hard is an excellent way of succeed. Então, se você observar, os verbos iniciaram no início da frase com o gerúndio. E ele aqui, ele funciona como sujeito. Então, no início da frase, quando vier com o verbo, com o gerúndio, ele funciona como sujeito. Se eu fosse traduzir uma tradução literal, seria: comprar de uma maneira local é uma maneira de ser um consumidor consciente. Comprar local é uma maneira de ser um consumidor consciente. Ou seja, comprar material, comprar produtos locais. Certo? A outra frase, studying hard is an excellent way of succeed. Mais uma vez o gerúndio no início da frase. Estudar muito é uma excelente maneira
de ter sucesso, ok? Então vemos aqui o gerúndio funcionando como sujeito, beleza? Vamos ver outro tipo. O gerúndio também pode funcionar como object. Many teens enjoy shopping at thrift shops and flea markets. Observa aqui, muitos adolescentes enjoy. Se eu parasse a frase só aqui no enjoy, muitos adolescentes gostam, curtem. Curtem o quê? Aí vemos aqui o próximo verbo. Shopping at thrift shops and flea markets. Então, o que eles gostam? De comprar em lojas que vendem roupas ou materiais mais baratos. Inclusive, thrift shops são lojas que vendem materiais, roupas, objetos com preços mais baratos e também com destino de arrecadar recursos para ONGs, para fins solidários. Flea markets é o mercado de roupas usadas e baratas, né? Mais ou menos como o bazar que a gente tem em português, né? Então, thrift shops vendem objetos baratos, né, para ajudar na caridade. Flea markets trabalha também com roupas novas e usadas, né? Velhos e usados, também é um preço muito barato. Então os jovens gostam muito disso. Então, César hates drinking milk. Então, César odeia o que? Drinking milk. Então, César odeia beber leite. Então observa que esse drinking, que é um gerúndio, ele está funcionando como objeto do hate. Ele complementa o sentido do verbo hate. Tranquilo? Então nesse caso vemos o gerúndio como objeto. Shopping, drinking, ambos funcionando como objeto. Também o gerúndio também pode funcionar como complemento de preposição. Vamos ver. Don't buy anything before checking prices across different stores. A palavra before é uma preposição, né? Então, não compre nada antes de checar os preços em diferentes lojas. Então, before é uma preposição. E ele precisa de um complemento. Olha, não compre nada antes. Não fica vaga a ideia? Precisa de um complemento. Antes de quê? Checking prices across different stores. Então, checking, que é o nosso gerúndio, ele está completando o sentido de uma preposição. Então, ele funciona como complemento de preposição ou complemento preposicional, ok? Então, a terceira forma, o terceiro modo, o terceiro uso do gerúndio. Temos aqui outra frase. Black Friday attracts shoppers by offering big discounts. Está aqui a preposição by. E temos aqui o gerúndio. Offering big discounts. Então, Black Friday atrai compradores por oferecer grandes descontos. Ok? Então, dica. Após preposição, o verbo precisa do ing, do gerúndio. É uma dica bem clássica, certo? Depois de uma preposição, gerúndio. No início da frase, o verbo vai com gerúndio, porque ele funciona como sujeito. E após verbos, ele também pode funcionar como objeto, ok? Vamos lá. Verbs followed by gerund only. Vamos ver aqui alguns verbos que são seguidos apenas por gerúndio. Vamos aqui. He admitted. Ele admitiu. Admitiu o quê? Não dá ideia, não precisa algo para complementar? Ele vem aqui. Cheating on the test. Então, ele admitiu trapacear na prova. Cheating on the test. Então, ele admitiu trapacear. Então, esse outro verbo que vem aqui após admitir, ele precisa de gerúndio, ok? Então, após admitted, nós vamos precisar de um gerúndio. Outro exemplo. Karine enjoys watching movies. Então, Karine gosta de quê? Watching movies.
seja, ela gosta de assistir filme. Então o verbo enjoy, ele necessariamente ele precisa de ser seguido por um gerúndio, complemento dele. Viram? Daqui a pouco vocês vão ver a outra forma, que é o infinitivo, para vocês terem uma ideia, para vocês compararem. Samuel suggests moving to Cascavel. Então Samuel sugere se mudar para Cascavel. Então moving, mais uma vez gerúndio, seguindo o verbo suggest. Então esse verbo suggest, ele é seguido de um gerúndio, apenas por gerúndio. Viram? Alan e Nárida dislike. Então, Alan e Nárida não gostam. Não gostam de quê? Precisa do complemento. E esse complemento vai ser um gerúndio. Fishing at the sea. Eles não gostam de pescar no mar. Fishing. Felipe avoids eating rapadura. Felipe avoids eating rapadura. Então ele evita, Felipe evita comer rapadura. Então os verbos admit, enjoy, suggest, dislike, avoid, eles sempre são seguidos por gerúndio. Fique atento. Tome nota. Agora, verbs followed by both gerund or infinitive. Também há verbos que podem ser seguidos tanto no infinitivo como por gerúndio. Vamos ver alguns exemplos? He hates cheating to cheat on the test. Então, ele odeia. Então, aqui, tanto eu posso colocar o verbo complemento no gerúndio, cheating, ou no infinitivo, to cheat, que é o verbo trapacear. Então, se eu colocar as duas formas, não tem erro. Então, nesse verbo hates, ele admite as duas formas, ok? Infinitivo é essa forma aqui, ó, com o to. É o nome do verbo, ok? Vamos ver outra frase. Karine likes. Likes também é um verbo. O verbo like é um verbo que admite gerúndio, watching, ou infinitivo, to watch. Então ele admite as duas formas, ok? Não tem como você errar. Então eu posso dizer Karine likes watching movies, ou eu posso falar Karine likes to watch movies. Próxima sentença. Samuel started moving or to move to Cascavel. Então vemos aqui que o verbo start também ele pode ser seguido de gerúndio ou também infinitivo. Você pode usar as duas formas. Started. Samuel começou a se mudar para Cascavel. Posso usar no gerúndio ou também no infinitivo. Alan e Nárida began. Alan e Nárida começaram. Começaram por quê? O verbo também precisa de um complemento. Então, qual é o complemento? Swimming or to swim at the sea. Então eles começaram a nadar no mar. Ok? Swimming or to swim. Certo? Então você pode usar duas formas para esse verbo began, porque ele é seguido tanto de gerúndio ou infinitivo. Gabriele finished eating that huge pizza. Então Gabriele acabou de comer aquela pizza enorme. Então, finished eating. Então o verbo finished, ele também precisa, ok? Eu não coloquei aqui no slide, é para ter colocado, mas ele pode ser usado tanto no gerúndio como no infinitivo, beleza? Agora, pessoal, vamos para um quiz time, ok? Vamos fazer um quiz para ver se vocês entenderam, para ver se vocês compreenderam. Como é que vai funcionar? Temos aqui uma frase e você vai dizer se o gerúndio aqui ele está funcionando como sujeito, subject, como objeto, object, ou como preposition complement. Então a frase é: Playing chess
is a top task. Playing chess is a top task. Então, está funcionando como o que? Esse gerúndio aqui, play. Então, já deu tempo para pensar, vamos ver? Vamos observar. Então, realmente, ele funciona como sujeito, ele está no início da frase, né? No início da oração. Playing chess is a top task. Jogar xadrez é uma tarefa difícil. Vamos ver outra questão aqui. Wash your hands before eating. Wash your hands before eating. E agora, pessoal? Ele funciona como subject, object ou preposition complement. O que é que vocês acham? Vamos ver? Com certeza, preposition complement. Observa que ele eating está vindo após uma preposição, né? Está indo depois de uma preposição. Então, preposition complement. Próxima. Caleb likes sing. Caleb likes sing. E agora? Caleb gosta de quê? Essa ficou fácil, né, pessoal? Claro que vocês acertaram, com certeza. Vamos conferir? Object. Realmente, né, ele vem após o verbo like. Né? Então, Caleb likes sing. Complementando o sentido desse verbo. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E não se esqueçam de dar o link, dar o like, compartilhar e se inscrever no canal, ok? See you later, my friends.